Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio do EP Debate. A gente está de volta aqui, como vocês podem ver, com a formação titular, né? E antes de mais nada, muito obrigado a você que está passando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta se você gostou. E é isso. Eu primeiro quero apresentar os meus colegas, né? Vocês já sabem de qual, mas sempre vale a pena relembrar. E aí, Matheus Costa, tudo bem, cara? Meus queridos, fala o pessoal que está assistindo, vamos para mais um programa. Perfeito. Matheus Moreira, e aí, cara? E aí, cara, mais uma vez um prazer estar com essas enormes pessoas que eu conheci na minha vida. E queria citar que o Matheus Costa está com a blusa em homenagem ao aniversário de Michael Jordan, segundo maior jogador da história de basquete, só atrás de LeBron James. Perfeito. Boa, cara. E você hoje, né, veio de um racha, dá pra ver, e você todo, né, tá todo... Não sei nem o que falar. Hoje o pré foi diferente. Dá pra ver que você jogou hoje, né? Perfeito. E aí, Rafael, cara, tudo bem, cara? Tudo tranquilo, tudo certo. Você já falou todos os meus recados aí, né, que eu sempre falo. Tudo certo, você já falou aí todos os meus recados que eu sempre falo. Né? Não, cara, tudo certo, já voltei, já tô inteiro, já fui medicado, já tá tudo certo, como o Carlos falou aí. Estive hoje no hospital, mas estou aqui firme e forte gravando, aqui honrando compromisso com este podcast maravilhoso, com esses gigantes da comunicação. O Carlos já falou aí todos os recados que eu sempre falo, like, comentário, compartilhar, tudo certo. É importante que assista até o final, para não prejudicar, ficar até o final do vídeo, direto, sair no meio do vídeo prejudica a gente. Então é isso aí, tamo junto para mais uma gravação. Perfeito. Gente, bom, a pauta de hoje, a gente conversando muito entre si e tal, há algumas semanas a gente levantou a possibilidade de fazer um episódio sobre jogadores brasileiros que fizeram um certo sucesso na Europa e que retornaram para jogar o Brasileirão, né? E a gente pensou que seria legal elencar esses jogadores, fazer uma tier list, né? A gente é viciado em fazer tier list, já fizemos várias, né? E achamos que seria bacana fazer uma em relação a esses jogadores, né? E para isso a gente usou alguns parâmetros, por exemplo, só pegamos jogadores de 2013 para cá, né? Senão ia ficar muito poluído, né? Com muita gente, ia demorar muito. E mesmo assim, talvez vocês percebam que um ou outro jogador ficou de fora da lista, mas a gente precisou ali da linha de corte, né? Porque senão não ia caber e não ia ter tempo, né? E, Ravel, você que foi um dos proponentes da pauta, quiser explicar um pouco como que é a ideia, né, do que a gente vai falar aqui hoje? A gente resolveu pegar, na verdade, de 2011 para cá, do começo da década passada para agora, a gente quis pegar, porque senão ia ter muitos nomes. Então, assim, a gente já teve uma dificuldade, como o Carlos falou, a gente teve uma dificuldade muito grande para enxugar essa lista, porque senão a gente ia ficar aqui 3 horas discutindo sobre os jogadores, porque tem muitos jogadores que voltaram para o Brasil e tudo mais, porque a gente pegou essa lista de jogadores que tiveram uma carreira longa na Europa e voltaram para cá. Porque, por exemplo, o pessoal pode estar sentindo falta do Pedro, do Gabigol, que passaram pela Europa, mas foi muito rápido. Então a gente não tem muito parâmetro de comparação. Não tem muito como falar da expectativa de um cara voltando da Europa que passou pouco tempo. Então a gente resolveu fazer essa linha de corte de 2011 para cá, e uns que a gente acha que são os mais impactantes. Ou porque quando vieram, ou porque o que fizeram aqui. Então, assim, a gente está vendo ali as categorias, e claro, não podia ser diferente, né? A gente pensou nessa pauta por conta da volta do homem. O cara voltou, tem uma prateleira ali só para ele, então a gente pode já começar colocando ele lá, porque assim,
ele ainda não tem muita espaço amostral para a gente poder deliberar sobre isso. Não tem muito espaço amostral, não fez muitos jogos para a gente poder deliberar sobre ele. Mas a gente, enfim, foi a contratação de mais impacto de volta de um jogador que eu vi, porque quando o Romário veio para cá melhor do mundo, eu não vi. Então, pelo que eu vi, foi a maior. Das que eu vi, foi a maior. Então, a gente colocou uma categoria só para ele. O Matheus ali, Costa, tá mostrando a camisa do homem. Eu tô de peixão em homenagem ao homem. E esse programa nada mais é que quase que uma homenagem ao homem. Então, se o Matheus Moreira ou o Matheus Costa quiserem falar alguma coisa em relação a isso, se eles concordam ou discordam do que eu falei, enfim. Se o Matheus Moreira quiser começar aí, enquanto o Matheus Costa está guardando a camisa do homem. E aí, já que tá todo mundo fazendo uma homenagem com a blusa do Neymar, eu tô com a blusa do Atlético Mineiro, onde o Neymar fez um dos gols mais bonitos da carreira dele, jogando futebol. Vou colocar a minha menção também. E eu queria dizer que o Ravel falou do Pedro e do Gabigol, porque isso é birra dele, porque a gente tirou o Pedro e o Gabigol da lista antes de começar. Com certeza isso aí é. Verdade. Mas não é uma birra. Originalmente, Pedro e Gabigol estariam na lista. Só que nós chegamos em um consenso que os dois não mostraram absolutamente nada na Europa. Então, porque não adiantava colocar um atacante que tem menos participação de gol que o goleiro Ederson, né? Então, Ravel, como é muito fã do Gabigol, aí queria adicionar ele, né? Se o Matheus Costa quiser aí falar alguma coisa, já que fez a homenagem, botou a camisa do homem, tirou a camisa do segundo maior da história do basquete e colocou a camisa do homem. Se quiser falar alguma coisa em relação a isso, se a gente deixou escapar alguma coisa, enfim. Esse cara que acho que escapar não tem como escapar muita coisa. Mas só adicionar que a gente viu, pelo menos eu, né? Não sei o Ravel, que tem 30 anos, pode ter sido que ele tenha visto, sei lá, o jogador da vida dele seja o Ronaldinho Gaúcho, mas assim, o jogador da vida de cada brasileiro nascido no século XXI é o Neymar. Você pode não gostar dele, mas ele é o cara que mais jogou aqui no nosso território, pela nossa seleção e tudo mais. Então você vê esse cara voltando, tudo bem que de uma forma assim meio triste, né? Aos 32 anos, já fez 33, numa fase assim muito em baixa, mas também se não fosse essa fase em baixa, ele não voltaria para cá. E assim, tudo bem, eu acho que ele não chega mais ao nível auge do futebol dele, mas ele ainda pode dar uma volta por cima. E, sei lá, voltar pelo menos jogar no alto padrão da Europa. Ele não ganha, por exemplo, a Copa de 2026, ele falou que vai ser a última. Vai ganhar. Então, mas mesmo que não ganhe, dá para ele, no futebol brasileiro, recuperar esse brilho dele. Agora que é muito vai ganhar. É muito especial você ver esse cara voltando, né? Então, assim, verdade. É muito feliz. A que pese o cenário, né, em que ele está voltando, mas realmente é uma coisa muito especial. Quando a gente estava falando que antes da gravação, que ainda não caiu a ficha, né? Que o Neymar voltou a atuar no futebol brasileiro, né? É uma felicidade muito grande você ver um cara desse, assim, de perto, de novo, né? No nosso futebol, trazendo as atenções do mundo para a nossa liga. E, enfim, beleza, pode não ter tantas conquistas, né? A gente não sabe que ele acabou de chegar, o time do Santos não é bom, isso tem que ser dito, mas o impacto em si já é gigantesco. Acho que mesmo que ele não entregue títulos dentro de campo, né? Pode até entregar boas atuações, porque ele é o Neymar, vai sobrar aqui no Brasil. O impacto assim é muito grande e já é positivo para o Santos, por exposição de marca e tudo mais. Então, se o técnico não fosse o Dorival, a minha preocupação já seria onde é que a gente ia encaixar a sexta estrela na camisa do Brasil. Mas eu boto fé, eu tô com esperança, eu tô torcendo muito. A gente vai ter essa preocupação. Onde é que a gente vai encaixar uma sexta estrela aí? Mas enfim, agora indo para a gravação mesmo. E antes de mais nada, esse episódio também é uma grande homenagem a você, Vini GP12. Né? Porque com certeza sem você, Neymar não seria nada. O homem que não é precoce, Vini GB12. Mas é isso daí, gente. Eu tentei, eu botei aqui
a listazinha, né? Eu tentei fazer ela em uma ordem minimamente cronológica, né? Então, para começar, temos Robinho. De novo, gente, a gente está falando apenas do Robinho jogador. Nada que envolve o Robinho pessoa. Infelizmente está fora da nossa alçada. E o que a gente defende é que o Robinho, a justiça seja feita e que o Robinho cumpra aquilo que ele tiver que cumprir. Então, só ressaltando, sublinhando, a gente está falando do Robinho jogador, tudo bem? E siga cumprindo, né? Matheus Costa. Exatamente. Já está preso. Matheus, o Robinho, ele tem uma passagem na Europa e aí ele volta para o Santos. Ele joga pelo Manchester City, Real Madrid, aí ele volta para o Santos em 2013. Se não me engano, ele participa ali daquele trio com Neymar e Ganso, né? E aí acho que ele volta em 2013, 2014, ele é um andarilho da bola em relação ao Santos, pelo menos, né? Onde é que você acha que o Robinho se encaixaria? Só trazendo aqui as datas, tá? Porque o Carlos falou. O Robinho, ele tem 3 ou 4 voltas para o futebol brasileiro, né? Porque assim, ele volta em 2010, que antes da nota de corte que a gente colocou aqui, né? Que é 2011. Então tem 2010, ele volta. Ele volta em 2014, novamente, no Milan, por empréstimo. Aí depois ele volta do Guangzhou Evergrande para o Atlético Mineiro, em 2018. Aliás, 2016. Ele volta em 2016 para o Guangzhou Evergrande. E ele tenta voltar em 2020, mas aí, por razões que a gente, como o Carlos já fez o preâmbulo ali, ele não joga. Ele... né, a torcida barra ali e tudo mais, e aí ele não joga, e aí ficou sem jogar. Mas enfim, ele tem essas... Por isso que eu falei, 3 ou 4 voltas, porque ele tem 3 que ele volta e joga, e tem essa 4ª volta pro Santos que ele não joga. Mas enfim, Matheus Costa. Bom, então a gente vai avaliar de 2010, né? Assim, eu acho que a gente avalia o que eu tô avaliando é o seguinte: o impacto da volta, tipo, midiática, e é a primeira. Eu sempre tô avaliando a primeira, mas tudo que fez nas outras passagens. Assim, eu avalio o impacto da primeira chegada dele, mas tudo que ele fez estando no Brasil. Cara, assim, é até um pouco difícil falar, né, com tanta volta, assim, dele, mas pensando muito em 2010, eu acho que ele foi um bom mentor, assim, para a nova geração que estava vindo, pro Neymar, pro Ganso. O Neymar sempre batia na tecla de que o Robinho era o ídolo dele, né? É mais ou menos o que o Neymar tá fazendo, assim, com esses garotos que estão na base do Santos, por exemplo, o David Washington, que voltou pro Santos, meio que para jogar com ele, né? E, enfim, eu acho que ele foi um bom mentor. Não acho que ele era, assim, o melhor jogador dentro de campo. Acho que o Neymar e o Ganso, por exemplo, tinham melhores fases que ele. Então, assim, até para não dar tanta moral pro nosso querido 190, acho que eu colocaria ele no ajudou. Porque, digamos assim, pode ter sido um mentor dentro de campo, o título da Copa do Brasil. Seria o meu voto. Inclusive, eu acho que ele atuando pelo Atlético Mineiro, ele tem alguns jogos interessantes, principalmente na reta final dele de contrato, né, em 2017. Ele ajuda o Atlético a ganhar um clássico contra o Cruzeiro, jogando muito bem. Mas é isso, como o Matheus falou, é difícil, né, cara, porque ele tem algumas idas e vindas, então é bem mais complicado você avaliar o impacto dele. Mas eu sigo o relator aí, eu também iria em ajudou. Mas eu quero saber do Matheus Moreira aí, que tá com sono. Que é isso, Matheus? Cara, os caras chamam pra jogar basquete no pré, né? Aí eu tô um pouquinho cansado, mas
Cara, tu vai dormir na cama de hospital, cara, e tu fica com essas brincadeiras. Tô fazendo 99, cara. Do Curry, 99, nada disso. Ei, cara, a gente tá gravando, não tá vendo cinema não. Não quero saber de pipoca não, cara. Vai lá, cara, você aí que tá de Atlético Mineiro, jogou no seu time. Mas a gente já vai falar da passagem dele pelo Santos, né? A primeira. Eu acho que o Matheus falou, resumiu bem, mano. Ele veio, foi um jogador que liderou com a experiência, ajudou os jovens jogadores que tinham subido, como o Neymar e o Ganso, e que estavam subindo. É o Robinho, antes de ter todo esse palco sobre as coisas que ele fez e o que ele tá pagando agora, né? Então, na época, como o Neymar falou, o Neymar falava muito dele como um ídolo. Acho que é isso, ele ajudou para o que o clube estava construindo. Ele não veio para ser a base, ele veio só para ser uma âncora. Acho que ajudou, fica bem para o que ele fez. É o meu voto também. Eu acho que, assim, como eu falei, né, eu avalio o impacto midiático da primeira volta, vai ser assim com todos esses aí, né, afinal de contas, a primeira volta é a que causa mais impacto, normalmente, de mídia, de mobilização e tudo mais, mas eu não consigo não avaliar toda a passagem do cara pelo Brasil, né, o que ele fez no Brasil estando em solo brasileiro. Então eu acho que eu avalio isso também, mas eu acho que ajudou. Até para não me estender muito, não dar muita moral, como foi dito aí, e para não me estender muito, porque senão o jurídico não me permite. Perfeito. Próximo da lista, e aí eu quero que o Ravel já emende, Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano, para mim, né, tem que lembrar que ele jogou no Vasco antes de ir, ele ganhou uma Libertadores, mas na volta dele ele não vence nenhum título, então assim, o Juninho Pernambucano pré-ida, vai ficar até esquisito aí o voto que eu vou falar, né? Mas, tipo assim, eu fico na dúvida entre o ajudou e o decepcionou. Porque assim, ele joga bem, mas ele não ganha um título com o Vasco. Ele fica aqui um tempo, né? E assim, eu confesso que estava muito na dúvida. Mas aí, para não ficar tão feio. Eu acho que ele para se aposentar, na realidade, né? Eu acho que ele fica pouquíssimo tempo que se aposenta. Ele vem do. Se não me engano, ele joga aqui, ele ganha um salário. Simbolicamente, ele recebe salário mínimo. Esse era o pagamento pelo futebol dele, nessa volta dele ao Vasco. É porque ele tem duas voltas. Ele volta em 2011, no Brasil. Ele vem do Algarrafa. E aí ele volta em 2011, isso, inclusive é o ano da nossa nota de corte. Aí ele vai jogar no New York Red Bull. Aí depois do New York Red Bull, não sei nem se já era o Red Bull, ele volta para o Brasil de novo para jogar no Vasco e se aposentar. Então, assim, ele joga de 2011 a 2013. Então, assim, eu vou dar uma moral pro Juninho Pernambucano, que, enfim, eu gosto muito dele, boto em ajudou. Mas, assim, fico muito na dúvida entre o decepcionou também, porque não venceu nenhum título. Mas eu acho que eu vou mas aquele Vasco de 2011 era um bom time, né? Bateu na trave Campeonato Brasileiro e poderia ter seguido adiante na Libertadores. Tem que dar essa colher de chá. Mas eu acho que eu vou em ajudou. Apesar do Cascavel me convencer e decepcionou, eu vou no ajudou. Beleza. E aí, Matheus Moreira, dessa vez? Mano, o Juninho, ele vem de uma vitória, ou uma carreira bem vitoriosa na França. Eu acho que é um cara que ele ajuda o Vasco. O Vasco não tem grandes momentos nessa última década. Eu acho que esse é um dos poucos momentos assim que o Vasco ainda tem um respeito assim no cenário nacional. Eu acho, não foi aquele Juninho Pernambucano que jogou no Lyon, que jogou no Vasco antes de ir embora. Mas eu acho que foi um cara que acrescentou para a equipe e fez o que a idade, o que o tempo dele já tinha passado, o que a equipe do Vasco permitiu. Eu acho que dentro de todo esse contexto, no cenário nacional, acho que ele está numa boa categoria de ajudou. Perfeito. E Matheus Costa, para finalizar, por favor. Eu concordo também.
Ele até jogou em 2013, que foi o ano que o Vasco caiu e não conseguiu mais sair desse purgatório assim, de sobe e desce, de coleciona fracassos e às vezes brilha, né? Mas ele jogou em 2011 e 12, foi quando ele de fato voltou, e ali o Vasco era assim, um time muito forte, né? Vice-campeão brasileiro. Aqui fica na teoria do quase, mas quase campeão da Libertadores, se não perde para o Corinthians, seria o grande favorito em 2012, e o Juninho estava nos times, então acho que ajudou. Caramba, tá meio bugado aqui o negócio, gente, mas, inclusive, eu vou logo adiantando aqui, problemas na produção. O Ronaldinho Gaúcho, ele tá invisível, o rosto dele, eu tenho que recolocá-lo aqui, mas tudo bem. Mais um rolê aleatório do Ronaldinho Gaúcho. Né? Mais um rolê aleatório dele. Fale do Matheus, continue falando para dessa vez aí, dizer o voto sobre o Luiz Fabiano. Aqui vem o clubismo, né? Sou um fã incondicional do nosso querido Fabuloso. Ele vem jogar no Brasil sendo o cara da Copa do Mundo de 2010. Tudo bem que não foi uma Copa muito marcante, né? Apesar de que o Brasil tinha, sim, chance de passar da Holanda e, enfim, talvez até chegar na final. Mas não foi o que aconteceu. Só que ainda assim o Luiz Fabiano chega com essa aura, assim, de é o 9 da seleção, é o cara que decide todos os jogos. Por exemplo, na época que eu era criança, eu vi o Luiz Fabiano como super-herói que fazia gol todo jogo pelo Brasil. Então, assim, fora que ele era já um ídolo do São Paulo, quando ele foi, né? Quando ele voltou, é o retorno de um ídolo. E ele volta e entrega praticamente 100 gols, em 180 jogos, mais ou menos. Então, assim, teve aí o título da Sul-Americana, não teve um título, assim, gigantesco como Brasileirão ou Libertadores, mas, em termos de desempenho, ele entregou demais. Então, assim, eu vou tentar segurar o meu clubismo e vou botar ele no brilhou, que talvez tenha gente que merece mais esse as ruas se curvaram aí do que o Luiz Fabiano pelos títulos, mas pelo desempenho em campo foi fora da curva. Mas por enquanto eu vou no brilhou. Qualquer coisa vocês podem até me convencer, eu quase esteja tentando deixar meu clubismo muito baixo. Eu concordo com você, eu acho que o Luiz Fabiano tá lá no brilhou e fez assim, cumpriu o papel de forma esplendorosa no São Paulo, na volta dele pro São Paulo. Mas e Ravel? O Ravel que tá fazendo aí parado na esquina do Luiz Fabiano. Cara, comemoração icônica. Eu também sou muito fã do Luiz Fabiano, né? Só que não pode falar nisso, só que não pode mencionar isso, não. Nosso amigo Matheus Moreira é ruim, né? Não, ele tentou, né, bater em Argentina, ele não conseguiu, mas tudo bem. Mas, assim, eu sou muito fã do Luiz Fabiano, né? É um dos últimos bad boys do futebol brasileiro, assim. Gosto muito do cara. A Copa de 2010 dele é um dos últimos bad boys que tem no futebol brasileiro. O cara que provoca, que chega. É o cara que diz que prefere ajudar na briga do que bater o pênalti. É o cara que, enfim, ele faz a Copa do Mundo de 2010 excepcional, assim. Eu lembro muito daquela Copa, assim, de tipo assim, eu tava tranquilo, falando assim, cara, esquece, o Luiz Fabiano vai fazer um gol. O Luiz Fabiano vai fazer gol. Esquece. Então, assim, é um cara que realmente, assim, eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele. Mas, assim, tirando isso um pouco de lado, eu acho que entre o ajudou e o... Eu acho que eu fico entre o ajudou e o brilhou, cara. Mas eu acho que eu vou no ajudou porque, tipo assim, ele foi muito bem. Mas, tipo assim, eu acho que brilhou, eu acho que tem outros caras que talvez mereçam mais. Mas, tipo assim, se for pro brilhou, pra mim também tá muito bem entregue. Ele conquista uma Sul-Americana, né, com o São Paulo, que o São Paulo tava naquele jejum de títulos. Inclusive, é o último título que o São Paulo conquista até o estadual com o Crespo. Na verdade, o jejum começa com a conquista sul-americana. Ele fica até, eu acho que ele fica de... do Brasil de 23, né? Se não contar o estadual. Ele fica de 2008, se não me engano, é o último título que o São Paulo vence, que é o Brasileirão de 2008, até 2012, sem ganhar títulos. Aí o próximo título que o São Paulo ganha, depois de 2012, é o estadual com o Crespo. Aí depois do estadual, ele ganha a Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que falta título, como o Matheus falou, ele faz muito gol, ele tem um desempenho individual muito bem,
Mas eu acho que, tipo assim, o Brilhou, eu acho que eu vou deixar outros caras, mas se for também, tá muito bem entregue. Mas eu vou no Ajudou. Beleza. Então, temos agora, Matheus, votos 2-1. Você vai empatar ou confirmar aí a vantagem do Luiz Fabiano como Brilhou. Bom, o Matheus falou que não queria ser clubista, né? Pois eu vou ser extremamente clubista. O Luiz Fabiano fez uma passagem monstruosa aqui, mano. O cara entregava gol de todo jeito. O Luiz Fabiano é o melhor 9 que a seleção brasileira já teve, sem ser o Ronaldo. Ruas, mano. Ele tá nas ruas, mano. Desculpa, mano. O cara é um absurdo, mano. Tudo bem que ele não entregou em título, mas o São Paulo não. Olha o que o Luiz Fabiano fez com o Matheus Moreira. Travou o cara, pô. Travou o cara. Mais título, não é como seca, não. Mas, tipo assim, do Luiz Fabiano que a internet caiu, mano. Tudo bem. O cara ficou tão emocionado. Mas, então. Não, mas aí, então ficou. Ele fica e brilhou. O Matheus foi além um pouquinho, né? Mas tudo bem. Ele fica em Brilhou. Pra mim, as ruas nunca esquecerão pra mim. Né? Tipo assim. Ficou em Brilhou, porque tem 2 votos pra Brilhou e é como eu falei, pra mim tá muito bem entregue. Mas e, assim, não tem um limite de votos, então, mano. Ele pode estar na rua como qualquer outro jogador pode, então não tem dinheiro. Não, eu concordo também, mas tipo assim, eu acho que os que eu coloco nessa de as ruas se curvaram, eu acho que não fica na mesma prateleira do Luiz Fabiano. Ele poderia estar ali, mas eu acho que esses caras que estão aí é tipo assim, é uma lista assim, muito, muito seleta. Que tipo assim, eu pensando no primeiro cara que eu penso que eu coloco nessa categoria, eu penso assim, pô, esse cara não pode estar no mesmo lugar que o Luiz Fabiano. Apesar de eu ser absolutamente fã do Luiz Fabiano, e acho que até... Eu sei quem é, talvez cara. É o Felipe Melo, né, cara? Eu acho que até o Matheus Moreira esteja certo em relação a essa questão do não é o Felipe Melo, do 9 da seleção e o Luiz Fabiano. Eu acho que desde o Ronaldo, assim, a gente viveu... Eu acho que talvez ele seja o último 9 assim, que a gente olhava e falava assim, relaxa, esse cara vai fazer um gol da seleção. Eu acho que, enfim, ele fica ali. Acho que talvez o Matheus Moreira esteja certo. Mas, enfim, tem que lembrar também que o Luiz Fabiano, ele volta para o São Paulo e ele também depois volta para o Vasco. Então, assim, ele volta para o São Paulo, e ele vai para a China, aí depois ele volta para o Vasco e ele ainda joga na Ponte Preta depois. Então, tem essas passagens aí também. E eu vou me antecipar aqui, tá? Que, na minha opinião, o Bruxo, a passagem dele pelo Galo, não pelo Flamengo, mas pelo Galo, que é a passagem com a qual a gente está debatendo, que a gente escolheu, enfim, que é a passagem que importa, na realidade, né? Essa volta dele para o futebol brasileiro. Na minha opinião, as ruas se curvaram para o Bruxo. Ninguém esquece aquele ano de 2013 de Ronaldinho Gaúcho. Mas aí é com vocês. Matheus Moreira, você, torcedor do Galo, né? Um misto. Por favor, cara. É bom. Vamos misturar agora, tô com fome. Cara, o Ronaldinho... Acho que o cara só não fez chover, mano. Então, eu vou falar o quê? O cara dava caneta, dava chapéu, dava passe sem olhar, fazia gol de cobertura, de longe, batia pênalti de decisão. O que é que eu vou falar? Ele fez tudo, mano. E assim, né, Matheus? Não é só... Eu falei aqui da Libertadores de 2013, mas a gente não dá para esquecer também a reta final de Brasileiro de 2012, que o Atlético quase ultrapassa o Fluminense, né? E o Ronaldinho chega no Atlético em 2012, na metade de 2012, e joga muita bola, né? E fora a humildade, mano. O cara não chegou pedindo a camisa 10, jogou com uma camisa que até virou o R49, e aí só foi usar a 10 em outra competição também, depois que o camisa 10 tinha saído. Eu acho que tudo, a passagem dele como jogador, como pessoa, teve a história com a mãe dele também, que teve a ligação dele com a torcida, o clube. Eu acho que foi uma passagem marcante em todos os sentidos. E o Flamengo, ninguém precisa falar, porque o Flamengo, antes de 2019, não importa.
E aí, Matheus Costa? Cara, assim, né? Eu acho que fica um pouco, talvez, contraditório a gente meio que escolher a passagem que quer avaliar. Eu acho que tinha que ser o momento da volta. Ele não voltou para o Atlético Mineiro, ele voltou para o Flamengo. Então, assim, ele mexido muito aí. Por exemplo, o Robinho avaliou muito por 2010. O Juninho avaliou muito por 2011. Em 2013, por exemplo, o Vasco caiu. Então, eu, pelo menos, vocês podem avaliar do jeito que vocês quiserem, mas eu vou avaliar ele voltando para o Flamengo. E, tipo assim, já começa com uma certa polêmica, né? Que era para ele ter ido para o Grêmio, né? O famoso caso lá das caixas de som do Olímpico, e ele vai e fecha com o Flamengo. Então, já meio que volta com uma polêmica aí, com um negócio que rasga a imagem, assim, né? E da questão do lúdico, fica meio feio você dizer que vai voltar para o seu clube do coração, né? Clube da sua infância, e acaba voltando para o Flamengo assim do nada. Então, fica um pouco feio. Mas, assim, ainda assim é o Ronaldinho, ainda assim ele encanta, mas avaliando pelo Flamengo, acho que ele poderia ter ido melhor em termos de conquistas, né? Fica marcado o famoso 5-4 com o Neymar, que é um dos jogos mais históricos de todos os tempos no futebol brasileiro. E só por esse jogo ele já estaria no brilhou. Eu acho que por falta assim, de títulos, considerando o Atlético Mineiro, ele fica no brilhou. Perfeito. Agora eu quero ouvir o Ravel. Qual é? Fazer palhaçada aí, né? Eu quero um palhaço. Ravel que frequentava o estádio olímpico na época que o Ronaldinho estreou. Como vocês falaram, pior que vocês acertaram, cara. Meu primeiro ídolo no futebol foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas isso ficou mais atrás, hoje ele não é mais um dos meus maiores ídolos, mas foi meu primeiro ídolo no futebol. O cara que fez eu amar futebol foi o Ronaldinho Gaúcho. Quando eu ia jogar bola, que eu era criança, eu dizia, eu quero ser o Ronaldinho Gaúcho. Então eu queria jogar igual, chegar nem perto, mas enfim, tentei, né? Mas, como o Matheus Costa falou, e como eu falei antes, eu avalio o impacto midiático da primeira volta, no caso da volta, né? E avalio toda a passagem dele no Brasil. E pensando na passagem toda dele, vocês esqueceram mais uma coisa, o Ronaldinho Gaúcho jogou no Fluminense também. Vocês já falaram de Flamengo e Atlético Mineiro, mas ele jogou no Fluminense. Mas assim, o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, ele tem o título vencedor do 5-4 com o Neymar, e só. Ele tem uma passagem muito boa, ele, inclusive, eu estava vendo aqui os números dele, eu não sabia que eram tão bons. Ele joga 40, de acordo com o Transfermarkt, ele joga 49 jogos e tem 35 participações em gols. Então, assim, o cara fez uma boa passagem pelo Flamengo. Mas a passagem dele pelo Atlético Mineiro é absurda. E só pela passagem no Atlético Mineiro eu coloco em As Ruas Se Curvaram. Mas, assim, o cara, como o Matheus Moreira falou, só não fez chover. O cara jogou muita bola. O cara... Mas, hot take. O Ronaldinho Gaúcho não foi o melhor jogador do Atlético Mineiro na fase mata-mata daquela Libertadores. Diego Tardelli carregou o Atlético Mineiro naquela... Diego Tardelli e Vitor carregaram o Atlético Mineiro para aquele título. E não foi o Ronaldinho Gaúcho no mata-mata. Carregar eu discordo, mas eu concordo que foi o Tardelli o melhor jogador. Tardelli e Vitor, para mim, carregaram. O Vitor, se não fosse o Vitor, o Atlético Mineiro não tinha sido campeão. Não, e o Tardelli, bizarro. Então, assim, para mim, carregaram talvez seja realmente muito forte, mas, enfim, foram os melhores jogadores. Teve bastante. Assim. Tinha o Leonardo Silva, tinha o Hever, tinha o Vitor, tinha o Ronaldinho, o Jô, o Tardelli, o Bernardo, tinha muitos nomes. Alegria nas pernas. Não, jogavam muito. O Matheus Moreira pode falar melhor do que todos nós. Mas, se não fosse Vitor e Tardelli, para mim o Atlético Mineiro não tinha sido campeão. O milagre foi aquela campanha. São Paulo também não passava das oitavas. A campanha que dá a beatificação do Vitor é aquela ali, da Libertadores. Foi ali que o Vitor foi beatificado pelo Santos. São Vitor. Exatamente. Foi aí naquela. É isso que eu tô dizendo. Naquela campanha que ele foi beatificado. Ele virou o São Vitor. E por essa campanha eu quase virei ministro do Atlético Mineiro também. Era apaixonante ver aquele time do Ied Kemp.
Quem não torceu pro Atlético Mineiro em 2013 naquela Libertadores é maluco. É louco. Aquele título, o escorregão que o cara leva naquele último lance, que o cara só tinha que chutar, não tinha goleiro, o cara simplesmente escorrega, sem nada. Não tem nada acontecendo, o cara escorrega sozinho e o Atlético Mineiro não toma o gol. É bizarro, cara. Aquilo ali não tem explicação, é o sobrenatural. Enfim, absurdo. Quem não torceu para o Atlético Mineiro ali tá errado. Informação. Mas vamos seguir, cara. A tier list é... Informação. Ixi, informou. 1-0 no Bahia. Ixi, informou. Agora vamos seguir aí a... Não, que é isso, cara? Grupo de comprar um jogador. Cadê a imparcialidade, gente? Cadê a imparcialidade? Vamos seguir aí, Beleza. gente. Agora a gente tem o Alexandre Pato, né, viciado em pegar as filhas de grandes... Né? O cara mete uma dessa, acabou o vídeo. O que é que eu posso fazer, cara? Pô, não tem como, pô. É a justificativa... ele tá falando isso porque ele quer justificar o voto dele como as ruas se curvaram por conta desses fatos. Certeza. Não. Inclusive, a minha, eu já vou adiantando aqui, seria decepcionou. Mas é isso. Continua, vai, Ravel. Começa aí, cara. Cara, eu acho que tá muito bem entregue, decepcionou, assim. Ele tem ele passa pelo Corinthians e, enfim, os caras querem matar ele, que ele dá uma cavada naquele... dá uma cavada, os caras querem matar ele, aí o Corinthians manda ele pro São Paulo. Inclusive, uma coisa que pesa muito nisso é que o São Paulo... Exatamente, é que o São Paulo manda o Jadson, que é bicampeão brasileiro, e recebe o Pato. Inclusive, o Corinthians recebe o Jadson em definitivo e o São Paulo recebe o Pato por empréstimo. O São Paulo recebe o Pato por empréstimo e o Corinthians recebe o Jadson em definitivo. O Jadson é bicampeão brasileiro e o Pato, enfim. Pensando em termos de Corinthians é meio complicado, porque no São Paulo quem paga o salário dele é o Corinthians. Como o Corinthians é viciado. E aí, assim, ele vai bem no São Paulo, aquele São Paulo que tinha Luiz Fabiano, inclusive. O São Paulo tinha Luiz Fabiano, Alexandre Pato, Kaká e Ganso. Ele vai bem no São Paulo, assim, inclusive é o que faz ele voltar para a Europa depois, aquela passagem pelo São Paulo. Aí depois ele volta de novo para o São Paulo e não vai bem. Então, assim, eu acho que decepcionou, tá entregue. Assim, ele só tem de todas as passagens, ele tem uma passagem boa, que é a no São Paulo, depois do Corinthians, né, a primeira. Então, eu acho que decepcionou, tá bem entregue. E aí, Matheus Costa? Também decepcionou, não dá para dizer que ele veio curtir o carnaval, acho que tudo bem que ele deu uma largada na carreira depois do Milan, não à toa ele voltou para o Brasil cedo, né? Mas eu não acho que, assim, o pessoal até tira um pouco o Pato para, né, vagabundo, assim, mas eu não sei se é tudo isso, se também lesões atrapalharam muito a carreira dele para diminuir o desempenho, né? Então, assim, mas é inegável que foi uma lástima a passagem dele pelo Corinthians. Eu não lembrava disso quando eu pensava no Pato no Corinthians. Não lembrava que o Jadson tinha sido a troca dele. E, né, o Jadson pelo Corinthians fez história. Mas, assim, ele foi para um rival, jogou bem no rival, e quem pagava o salário dele era o Corinthians. Então, assim, pensando na volta para o Corinthians, que é o meu critério que eu estou usando aqui, por pouco, né, veio curtir o carnaval. Mas podia ser. O segundo decepcionou também. Mas, assim, eu acho que, você falou aí, eu acho que se fosse veio curtir o carnaval, pra mim também tava bem entregue. Mas eu acho que decepcionou. Tá certo. Mas se for botando veio curtir o carnaval, pra mim. Eu discordo um pouco do veio curtir o carnaval, porque eu acho que essa linha aí, ela tá bem... Eu acho que ela foi feita para alguns jogadores aí dessa lista, sabe? Eu não acho que o Pato, assim, por todos os defeitos que ele tenha, por todas as críticas que a gente possa fazer a ele, eu acho que ele não se mistura a esses outros que estarão nessa linha aí. Mas, Matheus Moreira, por favor, seu voto. Bom, depois do Carlos dizer que o Pato tinha mais foco em pegar as filhas dos presidentes das empresas, né? Aí
Eu acho que é uma passagem que não chegava veio pro carnaval, porque eu acho que ele não veio com a intenção de. Não veio desinteressado. Eu acho que era um momento que ele já estava meio no Milan largado, muita lesão, assim, não conseguindo jogar futebol. E eu acho que no Corinthians ele ainda estava, ele veio para tentar, talvez, recuperar os ares, mas a gente viu que não deu certo. O cara bateu uma cavadinha no Dida, né? Mas é putaria. Eu acho que ele só veio ir enquanto não, aí. Eu não lembro do contexto pré-vinda do Pato pro Corinthians. O que eu lembro bem é que em 2012 ele ainda era um jogador útil no elenco do Milan, né? Ali na temporada 11-12, não sei se vocês vão lembrar do gol que ele faz no Camp Nou, Barcelona e Milan, fase de grupos da Champions, que ele pega a bola do meio campo e consegue fazer um gol. E aí no final de 2012 eu realmente não lembro o contexto da época, mas o que eu lembro é que a volta dele foi assim, impactante, né? Impactante. Mal comparando, era como o que a gente está sentindo agora com o Neymar, né? Mal comparando, mas foi um impacto muito grande, pô. Ele realmente não vingou, né? Mas, continuando no São Paulo, e aí eu quero que o Matheus Costa, dessa vez, nos dê a honra do seu voto. Kaká. E aí, Matheus? Bom, o Kaká é aquilo, né? Também, na primeira passagem, na verdade, não me lembro se ele fez muita coisa. Ele chega em 14, pós-Copa do Mundo, né? E ele fica pouquíssimo tempo. Ele era jovem ainda. Não sei se ele saiu do São Paulo na primeira passagem já comigo. Eu acho que não. Mas, enfim, eu queria da base que fez a história mandar fora, bola de ouro e tudo mais. Então, o retorno é impactante, mas eu acho que o tempo de campo não foi o que se esperava, até porque a lesão crônica do Kaká atrapalhou muito a carreira dele, né? Eu acho que o boto Kaká ali do lado do Juninho Pernambucano não ajudou. Eu também. Inclusive, ele faz um quarteto muito interessante com Ganso, né? O quarteto da Kaká, Ganso, Pato e Luiz Fabiano, naquela reta final de 14 de São Paulo. E o São Paulo faz uma boa reta final de brasileiro, não chega a brigar pelo título de forma direta, né? Mas, enfim, ajudou, né? Alguma coisa. Então, o também não ajudou. E você, Matheus, o outro Matheus? Eu posso estar confundindo. 2014 não é o ano que o São Paulo é vice, não? Ou é 2013? O São Paulo é vice em 2014. Então, só que tem um campeonato do Cruzeiro, que é o São Paulo vem numa corrente forte. Tem uma época que até ameaça o título do Cruzeiro. O que se dizia é que se o Campeonato Brasileiro tivesse mais 10 rodadas, o São Paulo seria campeão e não o Cruzeiro. Era isso que se dizia. O São Paulo ganharia, eu também lembro disso. Eu também lembro. Eu queria só dar uma informação aqui, só interrompendo um pouquinho. O Pato, ele é a 9ª contratação mais cara da história do futebol brasileiro, tá? Ele está empatado com Gerson, Arrascaeta e Tevez. De acordo com o Transfer Market, 15 milhões de euros. E o Pato, ele é a 4ª contratação mais cara da história do Corinthians, 90 milhões de reais. Então, assim, só a informação a respeito do Pato. Porque o Carlos falou aí sobre... O Carlos falou sobre a questão da expectativa do Pato, né? Que ele era um cara útil e tudo mais. Então, assim, para dar assim, mais um dado em relação a isso, o Pato custou 90 milhões de reais para o Corinthians. E é uma das contratações mais caras até hoje. Em 14, o São Paulo termina 10 pontos atrás do Cruzeiro. Então, mas o São Paulo é muito forte, né? Em 14, terminou em segundo. 10 pontos do Cruzeiro. Nossa, o São Paulo foi vice-campeão. Foi vice-campeão. Que o Cruzeiro ele faz uma gordura muito grande e aí no final do campeonato o Cruzeiro começa a bambear
e o São Paulo dá uma arrancada absurda, o São Paulo não perde mais. E aí era isso que se dizia à época, que o São Paulo, se o Campeonato Brasileiro tivesse mais 10 rodadas, o São Paulo passaria e o Cruzeiro seria campeão. Não sei se eu concordo com essa afirmação, mas era o que se dizia na época. Vantagem muito coisa. Não, mas é porque era isso. O Cruzeiro, o Matheus talvez, torcedor do Atlético Mineiro, possa falar melhor, né? Já que ele tá aí, mas assim, o Cruzeiro. Pois é, pô, ele acompanha mais de perto o rival dele do que a gente. Mas assim, o que eu me lembro é que o Cruzeiro. Eu não acompanho o vôlei, a gente tá falando de futebol, ó. Então, Maria joga vôlei e tem que acompanhar, cara. Perdão. Isso, mas assim, ó, o Matheus até fechou a câmera aí. Outra coisa importante dizer. A opinião do Carlos sobre o jogador Alexandre Pato e as filhas dos grandes empresários não reflete a opinião do EP Debate. Mas o Matheus falou sobre Maria e Cruzeiro pode, né? Não, também não reflete a opinião. Foi só uma provocação. Mas enfim. De torcedor, cara. Aí agora a gente vai gravar sobre futebol e não vai falar sobre as provocações. Então a gente vai gravar sobre o quê? Isso, exatamente. É complicado, né, cara? O Matheus até correu. O Matheus Costa até correu. Mas o Matheus Moreira pode até falar melhor do que eu, mas a situação do Cruzeiro naquele momento é que o Cruzeiro, ele empatava um jogo ou outro, tinha um jogo ali que era ponto ganho porque ele não jogava tão bem, tinha um jogo mais difícil que o Cruzeiro não vencia, e o São Paulo tava ganhando de todo mundo. Então, tipo assim, por isso... jogos daquele campeonato, nos últimos 5, o Cruzeiro ganhou 4. E o São Paulo só ganhou 2. Não, eu não vou lembrar exatamente da sequência, mas era isso que se dizia, e o Cruzeiro tinha essa questão. O Cruzeiro estava deixando alguns pontos para trás e o São Paulo não estava desperdiçando. O que se dizia era isso. Se tiver, por isso, o São Paulo está 10 pontos atrás, se tiver mais 10 rodadas, ou seja, 30 pontos em disputa, o São Paulo passaria. Enfim, o Matheus pode falar melhor do que eu e dar o voto dele aí, né? Foi solicitado. Eu acho que nessa época teve até um momento que ia ter um jogo direto entre eles, aí o São Paulo perde, ou ia ter um jogo que o São Paulo podia ter diminuído a distância e ele perde com um time fraco, alguma coisa assim. 10 anos atrás, eu não tenho a memória afetiva do Ravel, né, que já tem 45 anos de idade. E agora falando sobre o Kaká, né, eu acho que é um cara que, se eu não me engano, vocês podem até me auxiliar, ele veio naquele negócio que ele ia pro Orlando City, então ele veio só aqui para fazer um tempo aqui no Brasil, né? Isso, foi. Ele veio emprestado, se não me engano. Foi, vinha para jogar 6 meses só, até poder jogar pelo Orlando. Então, eu acho que dentro do que o Kaká ainda tinha de futebol, com todas as lesões, com todo o físico dele, que já não era mais o mesmo de 2007, por exemplo, quando ele ganhou a Bola de Ouro, ele ajudou o time com a qualidade, com a experiência, agregando já os bons jogadores que tinham no elenco. Fica assim, eu acho que ajudou. Feito tu, Ravel. Decepcionou. Caramba, então todo mundo... Só para constar aqui, o Ravel é hater do Kaká, então... Não sou. O Kaká é o maior ponta de lança que eu já vi jogar na minha vida. O Kaká é o maior ponta de lança, o melhor ponta de lança que eu já vi jogar na minha vida. Valeu, torcedor do Benfica. Que é isso, cara? Que é isso? Ponta de lança? O Kaká não é o maior. Lança uma hora pois aí, então. É verdade. É porque ponta de lança... cara. Pô, ponta de lança é um tipo de meio atacante. Porque, por exemplo, meio atacante... ponta de lança no futebol português não é atacante central. Não. Não. O Rogério Ceni é era o grande arqueiro do jogador time do Kaká. Não, pô, mas o grande guarda-redes do time do Kaká também. O Rogério Ceni o quê? Era o grande guarda-redes do time do Kaká. O grande guarda-redes. Mas assim, mas o que eu aprendi aqui é que ponta de lança é um tipo de meio atacante. É o cara que joga na acompanhar futebol, a gente ainda chamava escanteio de corner. Não, cara, mas é porque, tipo assim, por exemplo, o De Bruyne é um meio... do Pelé, eu não era nascido. Se tu era, cara, é foda. Não, eu vou deixar o cara.
Mas é porque tem diferença. Porque, por exemplo, um meio atacante, ele pode ser um meio armador, ele pode ser uma série de coisas. O ponta de lança é uma coisa entre um segundo atacante e um meio armador, um meio atacante. Já entendemos, tá aqui, né? Mais conhecido como um falso 9, né? Não, porque um falso 9 ele precisa não ter um centroavante. Um falso 9 já está na faixa de ataque. Um ponta de lança é outra coisa. Um ponta de lança é outra coisa. Por isso que eu tenho que usar a expressão ponta de lança, porque não tem outra. Mas eu coloco o Kaká em decepcionou, porque quando o Kaká chega da Europa, o Kaká tinha toda a expectativa dele e o Kaká faz um gol. O Kaká faz um gol e ele faz esse gol sem querer, inclusive. Ele chuta no goleiro, a bola volta nele. De Rafael Moura, viu? Só pra ver. Ele chuta a bola no goleiro, a bola bate nele e entra no gol. Então ele faz aquele gol sem querer ainda. Ele tem um gol só. Eu lembro inclusive, há 10 anos, vocês talvez não lembrem, mas eu lembro do fatídico comentário de um comentarista dizer: o Kaká ajuda do banco. Esse foi o comentário. E a bancada fica assim: como assim, cara? O Kaká ajuda sem entrar, e o cara fala assim, porque ele faz uma mentoria dos jogadores, ele ajuda. O Kaká tá ali para ajudar, para guiar os caras. Então, assim, eu lembro até desse comentário, de que o Kaká ajudava mais não estando em campo. Então, para mim, eu acho que decepcionou. Por conta de tudo isso. Que o Kaká veio com expectativa muito grande e ele faz um gol. É a única participação em gol dele, mas enfim, ele joga bem até. Mas eu acho que, dadas as circunstâncias que se esperava dele, eu vou te decepcionou. Ele fez 3 gols, tô vendo aqui, ó. 24 jogos, 3 gols e 4 assistências. Então ele deve ter feito um gol no Brasileirão só. Deve ter sido isso, eu devo estar confundindo. Deve ser alguma coisa assim. Ou tu pode estar pegando a primeira passagem dele no São Paulo. Não, é de 14, é de 14. A de 14, então não lembro. Eu lembro de que ele fez um gol no Brasileirão, uma coisa assim, que foi um gol que ele faz sem querer, que tava todo mundo querendo que ele fizesse. Mas enfim, dando seguimento, pra mim decepcionou. Eu quero que você siga, porque agora é a hora de você brilhar. É agora. Meu Deus. Melo, abra o seu coração, por favor. Cara, assim, eu vou dar o contexto para quem tá assistindo. Meu Deus. Existem pessoas aqui que são haters do Felipe Melo. São haters do Felipe Melo. É o cara das estatísticas de 98% de lançamento no Campeonato Paulista, mano. Eu vou concluir aqui. Existem pessoas aqui que são haters do Felipe Melo. Eu não sou o maior fã do Felipe Melo do mundo. Acontece que tinha gente aqui que criticava muito o Felipe Melo, e o Felipe Melo estava na volta dele pro Brasil, ele joga bem em alguns momentos. Ele joga bem, ele faz boas partidas e tal, mas tem gente aqui que não gosta. E aí eu falava. E aí todo mundo fala: o Felipe Melo é só porradeiro, é só isso. Eu falo: pô, mano, o Felipe Melo tem 98% de precisão de passe no campeonato. O que eu posso... Como é que esse cara de passe longo, inclusive? Como é que esse cara é porradeiro? O cara acerta passe longo, acerta, o cara tá jogando de regista, ditando o jogo. Como é que esse cara é só porradeiro? Aí fica parecendo que eu amo o Felipe Melo. Sim. Mas eu só tava falando, pô. Eu só tava falando, pô, cara, ele não é só porradeiro. O cara sabe dar passe. O cara não é caneludo, ele sabe dar passe. Aí deu 5 rodadas pra frente, o Felipe Melo aplicou um golpe de jiu-jitsu no jogador do outro time. Aí meu argumento, enfim. Aí também ele descambou pra caramba. Mas enfim, o Felipe Melo tem 3 Libertadores no Brasil. O cara tem 2 Copas do Brasil. Não, se a gente for contar só a volta, ele tem 1 Copa do Brasil, porque a outra é em 2003, inclusive. E o cara tem 1 Campeonato Brasileiro. Pô, não tem como colocar, não, pra mim, não tem como não colocar em brilhou. O cara é importante nas passagens dele pelos clubes, até a passagem dele no Fluminense, campeão da Libertadores, o cara foi importante nos clubes que ele passou. Então, pra mim, eu acho que brilhou. Inclusive, tá, só abrindo aqui no nosso grupo, eu elogiei o Felipe Melo, e quando o Felipe Melo vai pro Fluminense, eu chamei ele de chama-título.
e riram na minha cara. No final do ano, o Felipe Melo foi campeão da Libertadores. Enfim. Eu quero ver qual tá é o aí. título da Copa do Mundo de 2010 que ele trouxe pra cá, né? Tá, agora todo mundo que tá assistindo, eu não dei os nomes, mas tá todo mundo assistindo aí, vendo quem que é o hater. Que eu, dizer que ele não é essa fala dele. Não, assim, e eu aqui, ó, com toda a tranquilidade do mundo, coloco ele aqui como ajudou, porque eu acho que ele foi um jogador importante tanto para o Palmeiras como para o Fluminense. Agora, eu não coloco ele num pedestal, né, de, Sérgio Busquets da vida como você. Mas tudo bem, cara, é opinião. Nunca disse isso. Eu disse que o cara não é caneludo, meu irmão. O Casemiro com 5 títulos é caneludo, meu irmão. Mas o Felipe Melo, que ganhou a Libertadores, não é caneludo. Mas não dá pra... Não, se vocês abrirem o grupo agora, vocês vão ver que eu não chamei o Casemiro de caneludo, inclusive. Chamou o Fabinho de caneludo. Não, eu falei que o Fabinho... Eu falei que o Fabinho era mais próximo de ser caneludo do que o Casemiro. Que nenhum dos dois era caneludo. Eu elogiei os dois. E o que eu disse do Felipe Melo é que naquele momento da carreira dele, o cara tava passando a bola. Como é que o cara é caneludo com 98% de precisão de passe, mais de 80% de bola? O cara pode dar um passe pro lado. Caneludo da carreira inteira, mas porque acertou um mês um passe no Campeonato Paulista, aí o cara não é mais caneludo, mano. Não, eu peguei. Mas tudo bem, mas aí tu quer me dizer que o Felipe Melo, desde que ele chegou no Brasil, ele só foi caneludo? Porque o que eu defendi o Felipe Melo foi do Brasil em diante. Eu falei, o Felipe Melo não é mais aquele jogador só porradeiro. Foi isso que eu disse. Eu não disse que ele era o Sérgio Busquets que falava português. Eu não falei isso. Eu falei que ele só não era mais um jogador caneludo e carniceiro que um dia ele foi. Em resumo, qual o seu voto? Não, eu já falei, pra mim brilhou. Mas aí eu tô perguntando pro Matheus Moreira se ele acha que o Felipe Melo, do Brasil em diante, do Palmeiras em diante, ele só foi caneludo e carniceiro. Ou ele realmente dava passe acertado. Para organizar as coisas, Ravel votou brilhou, eu votei como ajudou. Tá? Então tá 1-1. Bom, eu não estou fazendo aqui uma crítica ao Felipe Melo em si, eu estou fazendo uma crítica à sua opinião sobre o Felipe Melo. Para mim, ele brilhou a passagem dele no Brasil. Eu não gosto do cara. Não, realmente não preciso. Mas eu não vou dizer também que o cara ganhou um monte de título. Ele não precisa acertar um monte de passe para dizer que brilhou. Ele brilhou do jeito dele. De dar carrinho, de bloquear, de jogar pelo cara. Ele brilhou, ele ganhou um monte de título. Ele foi... aquele título que o Palmeiras vence, eu não vou lembrar o ano, que era a semifinal contra o Atlético. O cara jogou um absurdo, mano. Ele bloqueou praticamente todas as bolas e jogava. 2021. Mas no estilo de jogo dele, que é caneludo. Não quer dizer que ele vai ser ruim só porque ele é caneludo. Mas tudo bem, mas a minha pergunta. Do Palmeiras em diante, ele chegou no Brasil. Ele só foi caneludo e carniceiro? E aí, antes de você responder, eu já vou falar aqui. Tá, eu não sou fã do Felipe Melo. Eu só tô dizendo que o cara não foi caneludo. Só que aí fica parecendo, eu fico discutindo com vocês, fica parecendo que eu sou o maior fã do mundo do cara, pô. Porque eu não sou, eu só tô defendendo a minha opinião de que ele não é caneludo. Só que aí fica parecendo que eu amo o cara. Fica parecendo que eu tô só dizendo que fica parecendo que eu amo o cara, sendo que eu só tô dizendo que eu não acho que o cara é mais caneludo, carniceiro. Só isso. Me responda, cara, se o Felipe Melo só foi caneludo e carniceiro na passagem dele pelo Brasil, na volta. Cara, ele teve momentos, inclusive, porque ele joga com o Diniz, né? Não dá pra ser caneludo com o Diniz. O Diniz, se ele vê a mãe dele driblando, ele vai querer que saia jogando, mano. Né? Mas aí não quer dizer que você repercute que você tirar mais de 50% da carreira da volta dele, que ele brigou. E ok, mano. Mas eu tô concordando. Mas eu concordo. O Felipe Melo, antes do Brasil, é um cara carniceiro. Um cara que só dava uma enxadada.
pós-Brasil, quando o Felipe Melo chega ao Brasil em diante, o Felipe Melo é o cara que consegue dar passe, que não é caneludo de carniceiro. É só isso que eu digo. Ok, cara. Beleza. Sim, seguimos. Agora o Matheus Costa, por favor, coloque um pouco de senso nesse debate. Eu estava pronto para colocar o Felipe Melo no ajudou também, mas acho que, pensando bem assim, realmente é descredibilizar um pouco do que ele fez aqui por, sei lá, desgosto do jogador, enfim. Ele foi querendo não muito vencedor, trouxe esse DNA assim, de raça dos Palmeiras, né? A entrevista dele falando que vai dar tapa na cara do Uruguai, logo depois ele causa uma briga generalizada. Com responsabilidade. Do Uruguai contra o Peñarol, então assim, ele teve seu impacto, né? Fora que ele era um volante assim, bem respeitado na Europa, jogou bem na Juventus, jogou bem na Inter Milão. Então, não assim, é um nome muito forte, né? Entendeu? E foi, como a gente está dizendo aqui, muito vencedor. Então, acho que isso é uma peça importante, né? Aquele cara que tem para ganhar do banco, por exemplo, eu sou titular. E, enfim, eu não estou avaliando todos os clubes que ele jogou depois que voltou, mas ainda ele ganhou a terceira Libertadores no Fluminense. O cara é campeão da Libertadores depois de, sei lá, 38 anos. Então, é muito grande. Tem que ser no brilho. Diante dos votos e das opiniões, da opinião sensata do Matheus Moreira, fica claro que existe um hater entre nós. E que eu não amo o Felipe Melo, só existe um hater. Não, eu coloquei Mas, como ajudou. Eu votei como ajudou, mas eu também concordo com o Matheus. Você pode colocar ele tranquilamente ali. Não brilhou, cara. Mas eu não movo mundos e fundos para colocar o Felipe Melo ali como o melhor volante do Brasil. Né? Mas eu nunca disse isso, cara. O Brasil tá vendo, o Brasil tá comigo. Vamos seguir. Diego Ribas. Cara, eu vou começar, né? Que vocês são é diferente. O Diego Ribas chega em 2016, se eu não me engano, no Fenerbahçe. Aí, assim, cara, é um pouco complexo. Porque se a gente for, assim, foi um impacto muito grande, então a gente lembra da volta dele ao futebol brasileiro, né? Inclusive, para ser sincero, eu sempre achei que ele fosse voltar ao Santos e não voltou para o Santos, né? Voltou para o Flamengo. Assim, acho que os primeiros anos de Diego Ribas no futebol brasileiro, na minha opinião, são decepcionantes. Porém, eu acho que de alguma maneira o Jorge Jesus conseguiu fazer com que ele fosse que ele fosse bem útil ao time, como reserva, entrando em alguns jogos, né, ali na contenção do elenco. Então, eu colocaria como ajudou. Porém, se vocês votarem em decepcionou, para mim, também, minha opinião, tá okay. Assim como a primeira categoria do nome é o Neymar, a categoria do ajudou poderia ser categoria Diego Ribas. Porque é a clássica definição do jogador que está no elenco ali que pode te ajudar em algum momento, como ele deu o lançamento para o Gabigol na final de 2019. Isso era o que eu ia dizer. A definição de ajudou é... Acho que faltou um Jorge Jesus pro Diego Ribas, né? Chegou com o que o Carlos estava falando. Se não fosse o Jorge Jesus, o Diego Ribas ia ser decepcionou. Ele chegou com a mala de ser a mala assim, não dele, mas a expectativa de ser o camisa 10 do Brasil. E assim, eu nem torço pro Flamengo, às vezes eu ficava irritado como o Diego Ribas conseguia fazer besteira dentro de campo. Era absurdo. Que ele perdeu pro Cruzeiro, contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil de 17, sendo que era para ser o cara do time. Mas assim, a chegada do Jorge Jesus e também a chegada de reforços dessa era de ouro do Flamengo, como Bruno Henrique, Gabigol, tiraram o protagonismo do Diego Ribas. Ele acabou indo pro banco ali, às vezes, entrava de reserva. Essas contratações de outras estrelas tiraram o peso do Diego Ribas de ser o cara do Flamengo. Ele ficou sendo só mais um esse que entrava para ajudar. Então, ele tem que ir na categoria ajudar. Mas deve essa categoria muito ao Jorge Jesus.
Eu acho que o Matheus Costa foi muito bem nisso aí. Eu acho que a categoria ajudou, podia ser a categoria Diego Ribas. É exatamente isso. O Diego Ribas, ele, só também dar o contexto, né, que o Diego Ribas ele roeu o osso no Flamengo. Ele chega, como o Carlos falou, em 2016 e ele roeu o osso. O Flamengo não tinha ninguém. Era o Diego Ribas e mais 10. Ele joga ali com o Berlio, com a galera assim que não tinha, e aí depois vai chegando a galera e tal. E como o Matheus falou, é ele que rouba a bola no meio campo e dá o lançamento pro Bruno Henrique, que protege e toca no Gabigol. Então, assim, acho que a categoria ajudou, é a categoria Diego Ribas. Também foi ajudou. Na verdade, ele lança a bola que o Gabigol disputa contra o Nola. Né? Eu acho que ele dá os dois lançamentos. Eu acho que eu não tenho certeza se ele dá o primeiro lançamento, mas eu sei que ele rouba a bola no meio campo e lança pro Bruno Henrique. Mas e depois ele lança pro Gabigol. Com lançamento ou não, a gente pode concordar que a entrada dele dá um gás extra pro Flamengo. Ele entrou muito bem. Eu lembro disso. Matheus Moreira, só falta ele. Matheus Moreira. Bom, vocês já falaram tudo, né? Eu acho que é aquele negócio. Ele chega no Flamengo, ele até veste, acho que a camisa 35, porque era o tempo que o Flamengo não ganhava um título na Libertadores. Alguma coisa assim. Era dos filhos dele. Ele tinha um filho de 3 anos e eu de 5. 35. Mas eu lembro que eu acho que foi porque alguma época fizeram algum meme com a camisa e não sei, faz tempo. Nossa, eu sei que um ponto que poderia pesar muito na avaliação de Diego Ribas. Ele que criou o meme do cheirinho, tá? Sim. É verdade. E ele perde a final, ele perde o título brasileiro e ele perde a final da Sul-Americana. E a da Copa do Brasil 17. Ele perde vários títulos, mas aí depois, enfim, acontece o que aconteceu. Era uma relação bem conturbada do Diego com a torcida do Flamengo até 2019. Por isso que eu tô falando, se não fosse Jorge Jesus, seria um decepcionou gigantesco. Sempre, né, mano? A torcida do Flamengo é modinha, porra. Não tem... o Matheus conta comigo. Não tem, O programa virou um bombardeio contra o Flamengo, do nada. Primeiro que o Flamengo não tem torcedor, o Flamengo tem simpatizante. Já começa por aí. Assina embaixo. Sim, e é verdade. Mas beleza, né? Pra gente não entrar mais em... Agora que o Matheus sempre tá fechando, eu quero que ele comece. Com o Hernandes. E aí, Matheus? Eu vou ser muito breve. As ruas se curvaram. Cara... Eu acho que era o outro Matheus, mas pode ser esse aí também. Mas ótimo, tal. É porque os dois sempre estão fechando. Cara, o Hernandes, ele tinha a volta dele em 2017. O São Paulo só não cai por causa do Hernandes. É literalmente isso. A gente sempre fala, fulano ganhou tal título, aí vem a outra pessoa e rebate. Mas o futebol é um esporte coletivo. Em 2017, se não fosse o Hernandes, único e exclusivamente o São Paulo estaria rebaixado. Cara, o que o blindado conseguiu fazer com aquele elenco de São Paulo é absurdo. O São Paulo ia cair com um blindado, pô. Aí demite um blindado. Mano. E o Hernandes... cara tá querendo criar uma rixa no elenco, mano. Ravel, o maior fã do blindado aqui, escutando essa. Cara, eu só não vou te dar um cotoco agora, porque, enfim... Eu só não vou te dar um cotoco, porque, enfim... Mas... Seguimos aí. O Matheus Costa fechou no As Ruas se curvaram, né? Então, enquanto o Carlos pediu aí substituição aí, né? Pediu um time-out, eu vou... Matheus Moreira, seu voto. Eu assino embaixo, mano. Que Hernandes praticou de futebol aqui, ó. Fazendo gol de falta de direita, fazendo gol de falta de esquerda, fazendo gol de longe, criando jogada. Mas você parava pra ver o São Paulo. O São Paulo era uma merda. Mas você queria ver o Hernandes jogar, mano. O Hernandes jogava. Eu vi uma entrevista recente do Hernandes com o Fred. Ele admitiu, nem pode ser uma marrinha da parte dele, mas eu não acho que foi. Eu acho que foi a realidade. Ele mudou a mentalidade do jogador. Depois foi em campo que ele rendeu. Ele dizia que chegou no São Paulo e via, tipo assim, jogador comendo biscoito bom no dia do jogo, entendeu? Então,
Então, desde essas coisas assim de bastidores, o Hernani chegou mudando, chegou sendo líder. E fora que ele já é um jogador que já tinha uma grande identificação com o São Paulo. Então, além de ser um retorno de um cara identificado, ele veio para corrigir um monte assim de... A palavra um monte de merda que tinha dentro do clube e evitou a maior mancha na história do time, que seria o rebaixamento. Então, pô, ainda acreditava que o Hernani fez em 2017. Ou seja, o blindado nem isso conseguiu fazer, né? Calma, cara. O Ravel vai se estressar, cara. Tá querendo entrar de desordem no programa. Cara, eu só não vou te dar um cotoco, porque, enfim, mas enfim. Um abraço aí, muito pouco apertado pro Rogério Ceni. Prazer é todo dele. Pra mim, tá? Já votou aí os 2 Mateuses. Eu vou, assim, eu fico quase no As Ruas Se Curvaram. É porque pra mim As Ruas Se Curvaram, tipo, tem que ter uma coisa, assim, um tempero especial. Que tudo bem, pode argumentar que não precisa. Assim, eu ia dizer talvez isso, mas assim, falta alguma coisa, sabe? Falta. Enfim. E eu acho que na minha que opinião, o Hernanes, ele. Só pra cortar o Ravel aqui, cara, eu acho que o Hernanes tá aqui, ó. Tá nesse meio termo. Eu acho que é isso também. Pra mim também é isso. Eu colocaria ele como brilhou, tá? Seria... Eu também vou de brilhou. Pra mim Então ficou como? Eu acho que a gente pode segurar ele aí um pouquinho e vamos seguindo. Tá bom, então Daniel Alves. De novo. Só o jogador, porque o jurídico não permite, assim como um outro determinado jogador ali, né? Pra mim, decepcionou. Se não for... eu também. Se não foi for... engraçada. Eu curti o carnaval, né? Nossa, se não for... Se não for, essa aí. É engraçado como o São Paulo é de longe o clube que mais repatriou jogadores nessa última década. É muito, assim, a gente fazendo aqui o nome de São Paulo... Desses principais, né, no caso. Dos principais, isso. Porque a gente tem alguns ali que foram... Que vieram, mas também não são de grande brilho. Vieram para outros clubes, mas não são de grande brilho. Mas, assim, eu fico entre... Veio para curtir o carnaval, até porque ele não joga bem pelo São Paulo, aí vai para a Olimpíada e é campeão olímpico. E o pessoal do São Paulo ele chega em 19. O Daniel Alves chega em 2019, depois, na minha opinião, de ser o principal jogador brasileiro naquela Copa América. Sabe, jogando muita bola. E quando ele chega no São Paulo, eu falei, pô, fudeu. Titular do Barcelona, tá? O São Paulo vai carregar tudo aí. E não foi isso, cara. Foi uma decepção total. Eu lembro, na época, inclusive, que o Flamengo tentou entrar no meio da negociação. O Flamengo já tinha contratado o Rafinha e o Felipe Luiz, mas tentou entrar no meio da negociação para levar o Daniel Alves, que jogaria como meio-campista, como ele atuou no São Paulo, em muitas ocasiões, como meio-campista. Eu vou de... Cara, eu vou curtir o carnaval, pra fuder esse bicho. Eu vou também, eu vou inaugurar a categoria aí, eu para curtir o carnaval. O Daniel Alves até foi, né, bem que foi um campeonato estadual, mas pelo menos era o estadual mais difícil do país, que é o Paulista, e tirou o São Paulo da fila do jejum, né? Mas, de fato, ele chegou com um hype assim, surreal, foi o melhor jogador do Brasil na Copa América. Também foi assim, prejudicado porque ele é lateral e veio para jogar de camisa 10 do São Paulo. Foi. Inclusive, vocês lembram quem veio com ele? No mesmo papatão? O Juan Fran. Absurdo. Não, pô, mas essa volta do Daniel Alves foi muita confusão junto, desde o papel dele em campo até os bastidores. E do meio pro final, assim, essa relação do Daniel Alves e São Paulo se tornou uma coisa inacreditável de conturbada. Assim, a ponto de você olhar e falar, isso é uma vagabundagem. Sem outro termo, assim, por que eu explicar. Então, acho que mais por esse final e também, né, pelo critério Robinho aí, né, não vou dar moral para pessoas assim, então tá aqui no carnaval. Cara, inclusive,
Inclusive, ele não estreou contra o Ceará. Foi, pô, foi contra o Ceará, 1x0. Eu não sei se foi a estreia, mas o primeiro gol dele foi contra o Ceará. Inclusive, tá? Só uma curiosidade, eu até conversando com o pessoal no grupo, eu falei assim, cara, o São Paulo ele é viciado em trazer lateral aleatória. O São Paulo trouxe o Daniel Alves, trouxe o Juan Fran, trouxe o Jamal Lewis e estava tentando trazer o Cedric agora. Não, então o São Paulo é trouxe. viciado. Verdade, trouxe o Cedric. Então o São Paulo é viciado em trazer lateral aleatório. E só a informação, no primeiro lance do Flamengo e River Plate em 2019, o Diego Ribas rouba a primeira bola junto com o Arrascaeta. Quem faz o desarme é o Arrascaeta, mas o Diego Ribas faz a pressão também. E que aí existe o lançamento pro Bruno Henrique, depois pro Arrascaeta, que dá assistência pro Gabigol. E no segundo lance é realmente isso aí. No segundo lance ele dá o lançamento pro Gabigol. Tava certo, o Matheus Costa. Agora falta só o Matheus Moreira. Bom, para mim ele veio curtir o carnaval e mais para completar o que o Matheus falou sobre a situação dele no São Paulo, tanto dentro como fora do clube, vocês falaram que o Pato estava jogando no São Paulo sendo pago pelo Corinthians. E o Daniel Alves estava sendo pago pelo São Paulo na cadeia. É para você ver o nível de como é que foi feita. O São Paulo ficou pagando alguns milhares de reais por um bom tempo o Daniel Alves, mesmo ele fora do clube. Mas eu acho que, inclusive, o que suspendeu o pagamento do Daniel Alves foi essa questão da cadeia. Aí o São Paulo parou de pagar o Daniel Alves, mas ainda existe a dívida. Mas, enfim, é unanimidade aí. Veio para curtir o carnaval. Perfeito. E agora, vamos para o nosso último jogador, que a gente vai fazer uma parte 2, tá? A gente já está muito... Quase 1h20 já. Gigante, a gente vai cortar e a gente vai fazer isso. Tendo em vista os 2 próximos nomes, pode cortar logo agora. Opa, é isso, cara. O Hernandes aqui, né? O Hernandes a gente não iria decidir. Já quer decidir agora o Hernandes? Porque o Hernandes a gente não colocou. Tava... É porque o Hernandes a gente ficou na dúvida entre as ruas se curvaram e o... Mas vamos... A gente pode fazer Felipe Luiz e Rafinha numa tacada só, não pode? Sim, isso que eu ia dizer. Dá pra fazer. Pra mim os dois são brilhou. Brilhou. Cada qual foi peça fundamental na série vitoriosa do Flamengo. O Rafinha saiu mais cedo, mas também foi extremamente importante. Não, minto. Eu vou ser voto vencido. Para mim, o Felipe Luiz brilhou. E tendo em vista tudo que o Rafinha fez, assim, postergado a carreira do Rafinha, para mim ajudou. Mas, sem problema. É porque, o Rafinha, ele é campeão com... Ele é campeão com o Flamengo, aí ele vai pro Grêmio, que tipo assim, quando ele é campeão com o Flamengo, eu já falo, cara, aposenta. Aí ele vai jogar na Grécia, aí ele volta para jogar no Grêmio, aí ele vai muito mal no Grêmio, aí ele vai pro São Paulo e é campeão da Copa do Brasil. Aí eu falei, pronto, agora ele tem outra oportunidade de aposentar. Tipo, na alta. Aí ele não aposenta. Aí ele continua no São Paulo, aí dá todos os problemas que deu, e agora ele tá no Curitiba. Então, assim, pra mim Mas ele ganhou o Copa do Brasil pelo São Paulo, né? Tem que sublinhar isso. Não, então, é isso que eu tô dizendo. Ele teve a oportunidade de... Quando esse Copa do Brasil não tem como não ser brilhou. Então, pra mim ajudou por conta desse... Eu tenho essa coisa, assim, com ele. De, tipo assim, ele tem uma passagem boa pelo Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão. Aí ele tem uma passagem ruim pelo Grêmio. Aí ele tem uma passagem... Ele é campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, mas depois ali ele vai muito mal. Ele já era meio banco, já não sei o quê. Mas assim, dá pra dizer que é uma passagem boa pelo São Paulo. Aí depois ele vai pro Curitiba. Então, assim, pra mim ele tem uma passagem boa, uma passagem ruim, uma passagem boa e, com todo respeito, Curitiba. Então, pra mim, baixa um pouco. É o time que revelou ele, se eu não me engano. Tem o aí. Sim, mas pra mim, tipo, o que eu tô querendo dizer é, tipo assim, ele teve 2 oportunidades, pelo menos, de se aposentar bem e não quis. Então, pra mim, assim, eu acho que ele tá no... As massas jogar bola, cara. Dizem as massas ele já tá... foi um dos responsáveis ali por uma panelinha do Grêmio no rebaixamento de 21. Então, pra mim, ele tem essa questão aí. O rebaixamento de 2021 a gente vai chegar no próximo programa, calma. Vamos chegar lá. Então, tipo assim, pra mim ele tem uma passagem boa, uma passagem ruim
para péssima, uma passagem boa e com todo respeito, agora ele está no Curitiba. Então, assim, ele já está no segundo pós-crédito da carreira dele. Torcida do Curitiba, chega aqui, por favor, e xinga o Ravel. Tudo bem. Não, assim, com todo respeito, né? Mas ele estava em alta e hoje está jogando a segunda divisão com o Curitiba. Cara, ele foi jogar no clube que revelou ele, mano. Não é... Ele já ganhou tudo, mano. Ele não precisa estar jogando por diversão, mas tá voltando lá pra... Não tem como não colocar ele, pelo menos em brilhou, sendo que o cara tem atraso. Então, ele sofre o pênalti contra o Emelec, mano. Se ele não sofre aquele pênalti, não foi pênalti, porque foi fora da área, mas enfim. O Flamengo ia ter vencido aquele jogo, não ia ter sido campeão, mano, posteriormente. Né? Então... Como sempre, o Flamengo com ajudinha. Um pênalti mequetrefe. E foi fora da área. Não foi falta e foi fora da área, mas não é essa a questão, né? Mas ele sofre o lance que bota o Flamengo na sorte. Não dá, mano. Não, tudo certo, mas pra mim ele tem essas questões, ele tem essas baixas na carreira que pra mim não coloca, eu não consigo colocar ele no mesmo lugar que o Felipe Luiz, por exemplo, que chegou e teve uma carreira no Brasil irretocável. A volta do Felipe Luiz pro Brasil é irretocável. A do Rafinha tem um rebaixamento com o Grêmio e depois tem uma passagem meia boca pro São Paulo, que é campeão da Copa do Brasil, mas ele... Né? Eu acho que eu vou discordar de você aí. Os últimos 2 anos de carreira do Felipe Luiz, ele foi banco, mano. O Flamengo teve falhas, e aí vai botar todos esses detalhes assim, aí pô, vai diminuir a carreira do cara por causa de nada, cara. Pode criticar o Rafinha, não. Mas ele tem um vigor físico que o Felipe Luiz não tem. Né? Não, tudo bem, mas o Felipe Luiz jogou bola tanto quanto o Rafinha no Flamengo. O Felipe Luiz tem uma carreira irretocável. Mas terminou embaixo, passou os últimos 2 anos embaixo, sendo reserva, falhando, a torcida não querendo que ele entrasse em campo, mas... Tudo bem, mas o Rafinha tem 2 baixas. O Felipe Luiz tem uma baixa em decorrência da idade, com ainda a torcida do Flamengo falando assim, pô, cara, ele ainda ajuda a gente, ele ainda vai bem. Então, tipo assim, eu não tô dizendo que o Rafinha é ruim, que o Rafinha é uma porcaria, que o Rafinha é nada disso. O que eu só tô querendo dizer é que, na minha cabeça, o Rafinha não tem como estar na mesma mesa. Um cara que teve uma carreira irretocável na volta pro Brasil, o Felipe Luiz tem uma carreira irretocável na volta pro Brasil, e o Rafinha tem uma passagem muito boa pelo Flamengo. Com 40 anos jogando titular, vencendo o Flamengo na final, mano. Simplesmente isso. Você tá querendo diminuir a carreira dele. Não. Cara, você entendeu, Matheus? É porque ele não tá falando do Belo, mano. Dito tudo isso, os 2 brilharam. Acabou. O que eu falei foi o seguinte: o Felipe Luiz ele tem um retorno pro Brasil irretocável e o Rafinha tem errado, cara. Aceita. Não, tudo bem. O Rafinha ganhou tudo por onde passou. Não, cara. 40 mas anos, o que eu tô... cara. O cara com 40 anos, o cara era titular, era campeão, e o Flamengo era um dos melhores times, não, o melhor time do Brasil. Não, era não, viu? Era não. O Rafinha não era titular no São Paulo, não, viu? O Rafinha não foi titular no São Paulo, ele entra no decorrer do jogo. O Rafinha não é titular no São Paulo. É isso que eu tô... O cara tem 40 anos, porra. Normal. Sim, cara, mas o que eu tô dizendo... Mano, ele era o capitão, ele jogava a maioria dos jogos. Mas o que eu tô dizendo é exatamente isso. Ele não jogava porque ele tinha 40 anos, cara. Não é porque ele era ruim, não. Sim, meu amigo, mas você quer que eu faça o quê, meu amigo? Se ele não jogou, o que você quer que eu faça? Como se ele não jogou, cara? Se ele era o capitão do time, mano. Sim, cara, o que eu tô querendo dizer é que o Rafinha, boa parte dos jogos, ele foi reserva. É isso que eu estou querendo dizer. O que eu posso fazer se essa então, é a condição vai diminuir a passagem do Modric no Real Madrid porque ele é banco agora? Meu amigo, o cara foi do Rafinha no São Paulo pro Modric no Real Madrid. Não, cara, tá dizendo que o cara não pode ser banco, mas diminuir a carreira do cara, então pronto, mano. Não, cara, eu não tô diminuindo a carreira do cara. Eu vou repetir o que eu tô dizendo. Na minha opinião, é só isso. Na minha opinião, é só isso. Não, eu falei aqui, o Rafinha foi muito bem, o Rafinha merece o respeito, o cara é campeão da Copa do Brasil, eu falei aqui. Rafinha foi titular, pô, na final contra o Flamengo. Então, ele é campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. Ele é campeão da Libertadores. Como é que o cara desse não brilhou, porra? Não, pô, eu vou repetir.
sabe que ele tá no personagem. Ele só arrumou essa discussão que nem existiu. Meu Deus. Vocês não deixam nem eu terminar meu argumento. A gente já entendeu o seu argumento e aí tá dizendo que não tem sentido, mano. É só isso, hein? Vai lá, Felipe. Não, cara. O que eu tô Porque dizendo... ele não jogou mal, mas ele não, porque ele tava velho, cara. Obviamente ele ia ter minutos reduzidos, ele ia jogar jogos mais importantes. Sim, eu vou lhe fazer a pergunta. Final da Copa do Brasil, o gol do Rafinha no Morumbi 1-0. Eu vou lhe fazer a pergunta de novo. O que eu posso fazer em relação a isso? Você quer que eu faça o quê, mano? O Rafinha brilhou, cara. Cara, eu vou repetir. O cara não tem culpa de ficou mais velho, cara. O cara com 40 anos ainda conseguia jogar no rendimento bom. Mas, obviamente, ele não conseguia mais jogar 90 minutos, mano. Aí, por causa disso, ele não brilhou. Cara, eu vou repetir. O Rafinha foi muito bem. Eu só não consigo colocar na mesma prateleira que o cara que tem uma carreira irretocável e o outro tem um rebaixamento. São os últimos 2 anos no banco do Flamengo, mano. Qual é a diferença do Felipe Luiz pro Rafinha, mano? O Felipe Luiz foi bem e o Rafinha foi mal. Que o Felipe Luiz tem uma carreira irretocável. O cara foi bem no Flamengo. A torcida do Flamengo, quando o Felipe Luiz aposenta, o Felipe Luiz sai debaixo de elogio, dizendo que ele ainda ajudava. E tudo isso. Pergunta pra torcida do Grêmio se o Rafinha é amado lá, igual ele foi igual o Felipe Luiz foi no Flamengo. Aquele elenco do Grêmio se safou também. Sim, cara, o que eu tô dizendo é só isso. Que o Felipe Luiz tem um irretocável e o Rafinha tem. E o Felipe Luiz jogou em quantos clubes no Brasil, cara? Só jogou no Flamengo, mano. Sim, meu amigo, mas eu vou lhe perguntar de novo. O que é que eu posso fazer, cara? O que é que eu posso fazer? Eu vou ter que inventar um clube pro Felipe Luiz? Ou eu vou ter que reduzir os clubes do Rafinha? Pode aceitar que o cara brilhou e pronto, cara. Não tem eu não tenho culpa, mano. Cara. Eu não tenho culpa do Rafinha ter reduzido minuto, ter caído de rendimento e ter um rebaixamento na carreira. Só que eu tenho que analisar isso, cara. E ter sido campeão da Copa do Brasil contra o melhor time do Brasil no ano seguinte. Caramba! Sim, cara, parabéns. Eu concordo que ele foi bem. Eu comecei a minha argumentação falando isso. Ele foi bem nisso. Pô, parabéns pro cara. Só que se o Felipe Luiz for lutar no UFC e tomar um golpe baixo, o Ravel perde os dentes. E óbvio. Aí é isso que acontece, pô. Eu só tô querendo defender o meu argumento e aí fica parecendo que não, cara, e eu argumentei que o Felipe Luiz jogou os últimos 2 anos no banco sendo criticado pela torcida. E você disse que o cara teve uma carreira irretocável e que o Rafinha teve uma carreira. O Felipe Luiz aposenta debaixo de lágrima, mano. Como assim, cara? A torcida... Cara, mas então tu tá me dizendo que a torcida cantava no estádio. O Felipe Luiz entra em campo, mano. O cara tinha falhas absurdas. Obviamente ele teve o respeito pelos títulos que ele ganhou, mano. Debaixo de lágrimas? Como assim, cara? O Felipe Luiz teve uma falha grotesca. Olha o jogo de carreira. Olha o jogo de despedida do Felipe Luiz. Olha o jogo de despedida do Felipe Luiz, cara. Tem jogador em campo chorando. Tem imagem de torcedor chorando, cara. Cara, mas aí é um respeito pela história do que ele conseguiu no clube no tempo que ele passou, mano. Não quer dizer que ele foi por todos os anos bem, mano. O cara pode ter um ano mal, por isso não é que tem, cara. Se o Kinga for aposentar agora, geral vai ficar triste porque ele é um dos maiores ídolos da história do Fortaleza. Pra mim é o maior. Mas quer dizer que ele tá bem agora? Não. Mas não é isso que eu tô dizendo. Mas não é isso que eu tô dizendo. A gente tá te contra-argumentando do que tu tá argumentando e tu não tá aceitando, cara. Só porque ele não sabe ficou bem, porque ele retocava, sendo que ele estava na reserva, começar a idade a pesar. Não, pô. É isso que eu só tô dizendo isso. Na minha opinião, o Felipe Luiz, ele chega e aposenta com a carreira irretocável. O cara vai bem, tudo certo. E o Rafinha tem um rebaixamento e tem um momento ruim em São Paulo e depois ele tem um momento e agora ele tá nisso aí. Tudo bem, cara. O cara foi muito bem no Flamengo. O cara ganha título em São Paulo. Ou o cara vai bem ali. Não, o meu ponto é só esse. O Rafinha tem 2 pontos negativos e o Felipe Luiz não tem. É só isso. O ponto é que tu criou um personagem, criou uma discussão que em nenhum momento existia. Até tu sabia não, que cara. Os dois juntos, então esquece, acabou. Não, cara. Não, cara, não é um personagem. Não é um personagem, só é minha opinião. Opinião de merda. É só meu... Os dois brilharam. Mas se quiser colocar ele em brilhou, tudo bem, mas eu acho que ele não Direção, corta o ramal do vídeo.
infelizmente, teremos que pedir opinião de Vini GB12 É só isso pra mim. e Tessio Sonic. Não, mas tudo bem. Então é isso, gente, ó. Parou aqui, mas fica aí que tem a parte 2, tá bom? Valeu. Até mais.